Olá, eu sou o professor Wallace, sou professor de matemática aqui no Elizabeth de Paula Honorato. Estou gravando o segundo vídeo destinado para os alunos do nono ano, ok? Ou para revisão de alunos aí que já estão em séries posteriores, talvez o ensino médio e o ensino superior. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o cálculo de área, ok? Na aula passada falamos um pouquinho do número π, como calcular o comprimento de uma circunferência, tá? E dos elementos que compõem uma circunferência. E futuramente também vamos dar continuidade nesse assunto de área, falando do cálculo de área de uma circunferência. Mas é interessante você participar dessa revisão. Para iniciar o nosso estudo, eu trouxe essa malha quadriculada, tá? Essa malha quadriculada, na resolução 1 por 1, nós teríamos quadradinhos de lado 1, ok? Portanto, a área de cada quadradinho seria 1 centímetro quadrado. Daí, dependendo da sua resolução, isso não pode ser verdade. Se você estiver assistindo do celular, pode ser um pouquinho menor, ou de repente, se você estiver assistindo numa TV de telas maiores, obviamente ele não vai ter essa proporção de 1 centímetro quadrado, ok? Trouxe um polígono muito típico, muito comum de encontrarmos por aí, que é um retângulo, ok? Quando a gente fala de área, nós estamos falando de qual é o espaço interno, a superfície, quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado eu encontro dentro desse retângulo. Numa malha quadriculada é fácil. A malha quadriculada basta contar quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado eu tenho e eu chego na conclusão que essa quantidade em centímetro quadrado. Ok? Eu levo um certo tempo, né? Mas com a malha quadriculada é possível. Eu contaria, então, chegaria em 60. Só que existe uma dica. Existe um negócio que talvez você não tenha percebido ainda. Presta atenção aqui. Lembrando que cada quadrado tem 1 centímetro quadrado. Observe o seguinte. Se eu for olhar em questão de colunas, eu tenho 10 colunas. Ou seja, se cada lado desse quadradinho é 1 centímetro, eu tenho, em medida aqui, 10 centímetros de largura. Ok? A minha base. Vamos chamar isso de base do retângulo. E na minha altura, se eu for olhar o número de linhas que eu tenho aqui, em questão de quadrado, eu possuo 6 linhas. 6 linhas. E isso é a minha altura. 6 centímetros. Cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Se eu multiplicar 10, que é a minha base, pela minha altura, que é 6, olha o que vai acontecer aqui. Eu chego em 60 centímetros quadrados. Ok? 60 centímetros quadrados. Isso significa o quê? Que toda vez que eu for calcular a área de um retângulo, basta eu multiplicar base vezes altura. Ah, mas o retângulo é fácil. E se eu tiver uma outra figura geométrica? Eu estou fazendo uma brincadeira com vocês agora. Eu vou pegar esse retângulo e vou transformar em outras figuras geométricas. E essa vai ser uma das atividades que você vai fazer aí na sua casa. Você vai construir uma malha quadriculada a partir do caderno que você já tem, ou se você tiver a oportunidade de já ter uma folha quadriculada, pode utilizar também. Mas se não tiver, você pode construir uma folha quadriculada com quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. E olha o que eu vou fazer agora. Nesse mesmo retângulo, observe o seguinte, com as mesmas medidas, eu cortei ele na metade, mas eu não cortei ele na metade na horizontal e nem na vertical, eu cortei ele na diagonal. Então isso significa que eu tenho dentro desse retângulo 2 triângulos, ok? Se um triângulo é a metade de um retângulo, então a área desse triângulo vai ser a metade do retângulo. O retângulo não era base vezes altura? E como eu acho a metade de alguma coisa? Eu divido por 2. Então eu vou manter a mesma regra do retângulo, que é base, né? No meu caso 10 centímetros vezes a altura, que é 6 centímetros, e o resultado, que é 60, eu divido por 2. Aí eu tenho quem? A área do meu triângulo, valendo
a ideia de que a área sempre vai ser metade daquele retângulo anterior. Então você pode fazer essa atividade no seu caderno, tá? Construir um retângulo, cortar pela metade e conferir quantos quadradinhos ele vai ocupar na malha quadriculada. Ele não precisa ter necessariamente as mesmas proporções que eu estou fazendo aqui na lousa com vocês, tá? Então, base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo, ok? No nosso caso, 10 vezes 6 dividido por 2, 60 dividido por 2, sempre faço primeiro o que está dentro do parênteses, isso é importante, deu 60, dividir por 2, 30, ok? Essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo. Agora eu trouxe um outro quadrilátero para você, um outro polígono, né, de 4 lados, que é um trapézio. Olha o que eu vou fazer com ele. E você vai fazer aí na sua casa também, na sua malha quadriculada, no seu caderno, ok? Observe o seguinte. Dentro desse paralelograma, eu posso encontrar o seguinte. Eu posso encontrar aqui para você um triângulo. Observe, coloquei no verde mais escuro. E esse triângulo que eu fiz é um triângulo retângulo, tá? Tem um ângulo de 90 graus, isso aí você já aprendeu nos anos anteriores. Se não aprendeu, eu vou estar colocando alguns vídeos no meu canal e aí você assiste com calma, tá bom? Se eu cortar esse triângulo que eu fiz em verde escuro, eu consigo encaixar ele exatamente no espaço que eu tinha vazio. Tem um espaço vazio aqui, tá vendo? Cortei, colei nesse espaço vazio, eu passo a ter de novo uma outra figura geométrica, um outro quadrilátero. E qual é? O retângulo, que no início do vídeo a gente conversou como calcular a área. Se você não lembra, volta o vídeo, reveja. Mantive as proporções, vou voltar aqui para você ver, as mesmas proporções do paralelograma. A base, né, essa parte de baixo eu estou chamando de base, não é 7 centímetros aqui? A altura não é 6? Quando eu fiz esse lance de cortar e colar, eu passei a ter, então, as mesmas proporções. A minha base continua sendo 7. Mudou a forma, né, que ele está se apresentando. É um outro polígono agora, mas com as mesmas medidas. Ou seja, a área dele vai ser a mesma. E como que eu calculo a área desse retângulo? Esse paralelogramo, eu transformei ele num retângulo. Do mesmo modo, base vezes altura. Então, eu tenho agora 7 vezes 6, 42 centímetros quadrados. Essa é a área do seu paralelogramo. Se você contar direitinho quantos quadradinhos eu tenho aqui, você vai verificar que eu tenho exatamente 42 centímetros quadrados. Ok? Mais um desafio para você. Eu vou aconselhar você a fazer o seguinte. Eu vou pedir para você parar esse vídeo nesse momento. Mas espera aí. Você vai ver o que você consegue transformar essa figura. Tentar deduzir como calcular a área desse trapézio, ok? Se necessário, volte, assiste até esse pedaço, faça com calma. Legal, se você está aqui é porque você já deu play e quer saber como eu posso calcular a área desse trapézio. Bom, esse lance é um pouquinho diferente, não vai cortar de imediato não. O que eu fiz? Vou sair da frente, ok? Saindo da tela, não abandonei vocês, estou aqui do seu ladinho. Eu dupliquei esse trapézio, ok? Com as mesmas medidas, tá? Duplicando esse trapézio, eu faço a seguinte observação. A parte de baixo, que é maior, eu chamo de base, só que de base maior. A parte de cima, que é menor, eu chamo de base. Vou colocar minha mão agora na tela, não se assuste. Aqui em cima, chamei de base, só que de base menor. E aí, a altura continua sendo a mesma. Então, vamos esquecer os valores numéricos, vamos trabalhar apenas com os nomes. Base maior e base menor. Vou recortar um dos trapézios e consigo fazer uma outra forma geométrica, um outro polígono. Tá? Se você não lembra o que é polígono, assista os outros vídeos desse canal. Observe o seguinte. Eu formei agora, com a união desses dois trapézios, um paralelogramo, ok? Só que repara o seguinte, a base desse paralelograma vai ser uma só, que vai ser a soma do que eu chamei antes de base maior, mais base menor. Então, considerando só um trapézio, tá aqui, ó,
né? Não estou considerando ele trapézio, perdão. Um paralelogramo não seria base maior mais base menor para compor a base desse trapézio e multiplicado pela altura? Só que isso eu estou falando de dois o quê? Dois trapézios. Se um paralelogramo representa dois trapézios, significa que um trapézio é metade desse paralelogramo. E eu já falei nesse vídeo, como que eu calculo a metade de alguma coisa? Não é dividindo por 2? Então presta atenção aqui. A área do trapézio, base vezes altura. A minha base agora é a base menor do trapézio mais base maior do trapézio, vezes a altura. Como o trapézio, né, é metade do paralelogramo, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir por 2. Então não tem erro. Quando eu volto agora para esse meu trapézio, estou voltando agora para o meu trapézio, tá? Não se assuste, a minha mão que está aqui. Eu tenho então aqui base maior mais base menor, tá em roxo. 8 mais 5. Lembrando que eu faço primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Multiplico pela altura, coloquei em vermelho para não se confundir o que é base e o que é altura, multiplicado pelo que está em vermelho aqui, que é o 5 da altura. Pode ser qualquer outro número, tá? Foi apenas uma coincidência. Fazendo o que está dentro do parênteses primeiro, essa adição que está dentro do parênteses, eu tenho o número 13, multiplico por 5, tenho 65, metade de 65 é 32,5. Portanto, a área desse trapézio, se você puder contar quadradinho por quadradinho, quadradinhos inteiros, eu tenho 32 e aí vai sobrar um meio centímetros quadrados. Na próxima aula, nós vamos falar da área da circunferência. Por isso eu fiz essa revisão do cálculo de área dos polígonos, tá? Então assista com calma, faça os exercícios. Havendo dúvida, me procure nas redes sociais que eu terei total alegria em te ajudar, tá? Esse é o assunto dessa semana. Bons estudos, ótima semana e até a próxima.